Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a aula 11, dilatação anômala da água. A aula se encontra na página 200 do livro. E essa aula é bem simples, é só para a gente entender o comportamento que é anormal em relação à água. Todos os outros elementos, quando eles estão a uma certa temperatura, eles tendem a diminuir, a comprimir. Quando eles se contraem, quando a temperatura baixa, eles tendem a diminuir o seu tamanho, ou seja, eles se contraem, e quando a temperatura aumenta, eles têm a tendência de aumentar o seu volume, porque as moléculas começam a ficar mais agitadas. Um fenômeno que acontece com a água é que entre 0 e 4 graus, a água sofre uma diminuição do volume. E no valor de 4 graus Celsius, ela vai ter o seu pico de volume mínimo. E esse é um comportamento interessante em relação ao volume da água. Por quê? Porque você já deve ter reparado, por exemplo, que quando você tem uma geladeira e coloca uma garrafa de água no congelador, quando ela congela, essa garrafa estufa, ou seja, o volume da água aumenta com relação à temperatura baixar. E na maioria dos materiais isso acontece justamente o contrário. A gente estudou dilatação dos corpos e quando a temperatura diminui, o fenômeno que ocorre nessa diminuição é justamente que o tamanho, né, o volume dos objetos tende a diminuir, a densidade diminui. Então, a densidade, o comportamento do volume da água é de diminuir, tá? Quando a temperatura vai aumentando de 0 para 4, ou analogamente, né, o volume da água ele vai aumentar quando a temperatura vai diminuir entre 0 e 4 graus, tá bom? Agora o comportamento da densidade da água. Esse comportamento é interessante também, ó, por volta dos 4 graus Celsius existe um efeito inverso. A temperatura, a densidade da água, quando a temperatura é 4 graus Celsius, vai ter um valor máximo, ou seja, em 4 graus Celsius é quando a densidade da água fica com o seu maior valor, e que é esse valor de 1,03. E quanto menor for a temperatura até chegar próximo de zero, a densidade da água vai diminuindo de valor, de módulo. Ou seja, esse é um efeito justamente interessante e ao mesmo tempo totalmente anômalo, pois na maioria dos digamos assim, dos elementos, o que acontece? Quando a temperatura diminui, então o volume dos objetos diminui também, porque é uma grandeza diretamente proporcional, ambos diminuem. Mas na água, isso entre 4 e 0 graus, se a gente for colocar aqui, numa escala, entre 0 graus e 4 graus, o volume da água, ao invés de diminuir, ele faz aumentar. E quando se trata de densidade, acontece o efeito inverso. De 0 graus até 4 graus Celsius, a densidade da água, ao invés de estar aumentando, na verdade, ele diminui. Ou seja, é um comportamento totalmente contrário às leis que a gente vê nos outros elementos químicos, tá? Bom, essa é a aula. Vamos ver aqui 2 exemplinhos para a gente entender melhor como que isso funciona, tá? Vamos ver essa questão aqui, ó. A respeito da dilatação dos líquidos e da dilatação irregular da água, marca o que for falso, que é uma observação importante para marcar o que é falso, viu? Letra A. No aquecimento da água, entre 0 e 4 graus Celsius, ocorre o aumento de volume. Vamos analisar aqui a nossa questãozinha anterior, o nosso gráfico, tá? Ó, se a temperatura está aumentando, tá, gente? Ó, quando a água aumenta de 0 e 6 graus, ocorre um aumento de volume, ou seja, quando você está aquecendo a água, ela vai aumentar o volume. Letra B. A 4 graus Celsius, a água assume a sua maior densidade dentro do intervalo. Vamos ver aqui? Ó, a 4 graus, de fato, é o maior valor. Então, essa aqui está verdadeira, então não era o que a gente vai marcar. Vamos deixar A para o último.
A C, ó, a dilatação irregular da água ocorre somente em recipientes com coeficiente de dilatação que corresponda ao dobro do valor do coeficiente de dilatação da água. Vocês já podem ver que a resposta correta, que na verdade é a falsa, é a letra C. Porque sim, essa questão da dilatação da água não depende de nenhum outro recipiente, só depende mesmo da água. É um efeito da própria água, então essa é a falsa. Na questão 2, nós vamos ver o seguinte, ó, a respeito da dilatação irregular da água, marque o que for verdadeiro agora. Primeira letra A. Todos os líquidos sofrem variações de temperatura de 0 graus Celsius. Beleza. Então ele diminui seu volume. Somente a água que faz o contrário. Isso daqui é falso, porque a gente precisa levar em consideração para que direção isso está acontecendo, viu? Todos os líquidos sofrem variações de temperatura de 0 graus Celsius, de fato, tá? Todos os líquidos, aí aqui, ó, todos os líquidos diminuem o seu volume, não necessariamente. Então a gente tem que ter cuidado nessa afirmação que de todos aqui é bem complexo, tá? Letra B. Quando a temperatura da água aumenta entre 0 e 4 graus Celsius, diminui. Ou seja, ó, ele vai aumentando a temperatura, o volume vai diminuindo, de fato. Então essa aqui é a verdadeira, mas vamos analisar as outras, ó. Quando a água está a 4 graus Celsius, a sua densidade é a mínima possível. Falso, pois é justamente a definição dessa anomalia é que ela vai ser o máximo para a densidade, ó. Isso aqui é densidade. E D, a dilatação irregular da água é percebida entre os intervalos 0 a 4 graus e 40 a 60. Falso, porque a dilatação irregular só acontece na escala de 0 até 4 graus Celsius. Tá? Na de 60 e de 40 a 60 a gente não tem nenhuma informação. Então, a alternativa correta é a letra B. Essa aqui. Ok? Bom, daqui a pouco vocês podem estar olhando outro vídeo. Eu vou estar no WhatsApp tirando as dúvidas de vocês. Tá? Até mais. Se cuidem.